Olá pessoal, as opiniões podem até divergir, mas é difícil negar que a popularidade é uma coisa bastante complicada. É praticamente impossível ficar famoso e se manter assim por toda a sua vida. As estrelas precisam sempre arranjar maneiras de atrair o interesse do público, fazer bons filmes, lançar álbuns de sucesso e aparecer em eventos, caso contrário a fama se esvai. A história já viu muitos exemplos assim. No vídeo de hoje reunimos as histórias de várias celebridades que até pouco tempo estavam na boca de todo mundo, mas depois simplesmente desapareceram. O que aconteceu com essa gente? Vamos descobrir. Vamos lá. Psy. No dia 15 de julho de 2012, o vídeo Gangnam Style foi postado no YouTube e viralizou instantaneamente. No dia 24 de novembro do mesmo ano, o vídeo se tornou o mais assistido na história do YouTube. Em 31 de maio de 2014, Gangnam Style alcançou mais de 2 bilhões de visualizações. E em dezembro, o Google foi forçado a fazer alterações no código do contador do YouTube, pois o número de visualizações excedia o máximo. Foi assim que o artista sul-coreano Psy, ou Park Jae-sung, ficou conhecido no mundo inteiro. Muito antes do famoso vídeo, Park estudou nos Estados Unidos, agitou a música pop coreana, foi multado pelo conteúdo inadequado de um álbum e até serviu no exército. Pois é, olhando para o cantor de Gangnam Style, é difícil acreditar que ele poderia ter algo a ver com as Forças Armadas. Mas em 2003, Park Jae-sung foi realmente convocado para o serviço militar, obrigatório para todos os homens sul-coreanos entre as idades de 18 a 35 anos. 2 anos depois, ele foi dispensado do serviço. Logo mudaram de ideia e ele foi chamado novamente. Somente em julho de 2009 o cantor foi capaz de retornar ao seu amado trabalho. Em 2012 ele lançou o seu 6º álbum, Psy 6, Six Rules, no qual estava a música Gangnam Style. E boom! É claro que depois disso houveram outros álbuns, singles e até uma colaboração com Snoop Dogg. Mas a popularidade mundial de Psy diminuiu significativamente. Ele ainda é conhecido na Coreia do Sul e até fundou sua própria gravadora, mas Gangnam Style foi provavelmente a conquista mais importante de sua vida. Britney Spears. Há algum tempo atrás, a Britney Spears estava no auge da fama. O álbum de estreia da cantora Babe One More Time a deixou mundialmente famosa e o single de mesmo nome foi logo para o topo da Billboard Hot 100. Depois disso surgiram novos álbuns, novos sucessos, clipes, prêmios Grammy, vendas incríveis de discos. Segundo a Associação Americana da Indústria de Gravação, Britney Spears vendeu mais de 100 milhões de cópias de seus álbuns em todo o mundo e junto com os singles vendidos foram mais de 200 milhões de cópias. Britney entrou para o livro Guinness dos Recordes, a Forbes escreveu sobre a cantora e sua vida pessoal parecia interessar a todos. No entanto, Britney nunca foi capaz de se transformar de uma princesa do pop em uma rainha do pop. Primeiro, um divórcio difícil, depois a morte de um parente próximo, várias reabilitações, escândalos, mais clínicas, colapsos, problemas com a lei, conflitos com o ex-marido por causa das crianças. Yeah. It's okay. Apesar da popularidade mundial e de uma enorme fortuna, que em 2018 chegou a 30 milhões de dólares, é difícil dizer que a vida da Britney é feliz. No entanto, ela não desiste e continua fazendo sua música. Em agosto de 2016, ela lançou Glory, seu 9º álbum de estúdio, que até recebeu críticas positivas. Taylor Lautner. Não faz muito tempo, o rosto do ator norte-americano Taylor Lautner podia ser encontrado em qualquer revista. Em 2008, Taylor, que até então quase ninguém conhecia, foi selecionado para um papel no primeiro filme da saga Crepúsculo. No elenco, ele conheceu Kristen Stewart, que já estava aprovada para o papel de Bella. Junto com ela, ele leu parte do roteiro e conseguiu o papel de Jacob Black. Para se encaixar na imagem de um lobisomem, Taylor teve que malhar um pouco para aumentar sua musculatura, mas o resultado valeu a pena. Antes de Crepúsculo, o ator fazia principalmente algumas propagandas e programas de TV, e seu filme mais legal até então tinha sido As Aventuras de Shark Boy e Lava Girl em 3D.
ou seja, nada demais. Mas bastou aparecer na tela no papel de lobisomem para o Taylor começar a ser reconhecido nas ruas. Os fãs eram muitos. Parece que depois de uma atuação tão espetacular, o caminho para o Olimpo de Hollywood estava aberto. Mas algo deu errado. Quando foi lançado o filme Sem Saída, em setembro de 2011, com Taylor e Lily Collins, os críticos ficaram insatisfeitos com ele e a atuação do cara foi altamente criticada. Assim, após o final de Crepúsculo, Lautner não teve um único grande projeto e não parece que a situação vai mudar. Elijah Wood. A maioria das pessoas conhece Elijah Wood da trilogia O Senhor dos Anéis, e isso é bem compreensível, mas antes mesmo do ator experimentar os pés de Hobbit e pendurar um anel no pescoço pela primeira vez, ele já tinha aparecido em vários filmes. Afinal, Elijah começou a atuar quando era muito jovem. Já aos 9 anos, os críticos aclamaram sua atuação e alguns até o consideraram o ator mais talentoso da história. Um exemplo foi seu papel no filme Avalon, em 1990. Depois de Frodo, cujo papel Elijah fez muito bem, ele fez vários outros filmes destacados. Entre eles estão Sin City, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, a série de TV Wilfred. Além disso, Wood fez a dublagem de desenhos animados como, por exemplo, O Segredo Além do Jardim e Happy Feet, o Pinguim. When are you gonna give this up? Maybe never. Maybe I'll never give this up. No entanto, projetos tão grandes como O Senhor dos Anéis nunca mais surgiram na sua carreira. Talvez o ator simplesmente não escolha os papéis muito bem e não consiga se livrar da imagem de Hobbit, ou talvez ele não esteja buscando algo sério e prefira fazer o que gosta. Tobey Maguire. Até a chegada do Tom Holland e do Andrew Garfield, o Tobey Maguire era considerado o verdadeiro Homem-Aranha. Em 2002, com o lançamento do filme sobre as aventuras do Aranha, o ator ficou conhecido no mundo todo. Quando a sequência do filme saiu, a popularidade de Tobey só aumentou. Mas para onde ele desapareceu depois? Por que ninguém o convidou para voltar ao papel de Peter Parker? Bem, pelo que parece, o que estragou tudo foi o terceiro filme. O Homem-Aranha 3 foi lançado no dia 3 de maio de 2007 e foi um sucesso de bilheteria, arrecadando 890,9 milhões de dólares. Isso fez com que o filme fosse o mais lucrativo da trilogia, mas a reação dos críticos foi outra. O filme recebeu críticas mistas, que foram muito diferentes das partes anteriores da trilogia. No site de análise de filmes Rotten Tomatoes, a classificação geral do filme caiu dia após seu lançamento. A coisa ficou tão ruim que ficou decidido não lançar a quarta parte. Mesmo depois de um fracasso tão grande, Tobey fez vários outros filmes, por exemplo, Entre Irmãos, junto com a Natalie Portman e Jake Gyllenhaal, assim como Gatsby. Bem, ele também dublou um personagem no filme O Pequeno Chefinho, mas isso dificilmente pode ser chamado de sucesso. Who is this guy? Why is he here? What's with that outfit? Why is he so fat? Shia LaBeouf. Depois que Shia apareceu em Transformers e Indiana Jones, todos esperavam que sua carreira crescesse rapidamente, mas logo ficou claro que o ator tinha sérios problemas de comportamento. Ele foi preso várias vezes por perturbar a ordem pública e por vandalismo. O Shia frequentemente mostrava uma atitude agressiva contra pessoas aleatórias, incluindo policiais, e em geral não reagia a muitas coisas de um jeito normal. Dizem os rumores que o ator tem sérios problemas com álcool, e não só com álcool. Depois do terceiro Transformers, LaBeouf apareceu em Os Infratores, no polêmico Ninfomaníaca e em Corações de Ferro, mas parece que o ator precisa de algo mais legal para recuperar sua fama. Enquanto isso, muitas pessoas o conhecem simplesmente como um cara que se motiva com a frase "Just do it!" em um fundo verde. Avril Lavigne. Ídolo dos adolescentes, a cantora canadense Avril Lavigne era incrivelmente popular nos anos 2000. Seu álbum de estreia Let Go, lançado em 2002, vendeu 16 milhões de cópias. As músicas ficaram no primeiro lugar das paradas mundiais e a Avril foi considerada uma das artistas mais bem-sucedidas de sua época. Mas provavelmente faz tempo que você não ouve nada sobre ela. Os dois casamentos fracassados afetaram muito a cantora, mas a sua doença acabou se mostrando muito pior que isso. Em abril de 2015, ela disse à revista People que havia sido diagnosticada com a doença de Lyme, que a deixou de cama por muito tempo. Uma doença terrível, transmitida por carrapatos e nem sempre tratável. Durante um tempo, a Avril pensou que não iria sobreviver, mas felizmente tudo acabou bem, e embora a cantora não seja mais como a jovem rebelde com quem todos estão acostumados, ela continua a escrever músicas e até lançar álbuns. Eddie Murphy.
Nos anos 80, todo mundo era louco pelo Eddie Murphy. Ele estrelou em comédias muito famosas que faziam o público morrer de rir. Além disso, tinha muito sucesso fazendo stand-up, ou seja, divertia a todos. Nos anos 90, as coisas ficaram um pouco piores, e quanto mais o tempo passava, mais a carreira dele enfraquecia. Dizem que o Ed é um comediante nato e que ele só teve uma crise criativa, mas logo melhorou um pouco e até recebeu um Globo de Ouro por seu papel no drama musical Dreamgirls. O Ed foi também indicado ao Oscar pelo mesmo filme. O ator também fez muitas dublagens, sendo o burro do desenho animado Shrek o papel mais duradouro. Mas até mesmo a saga dos desenhos animados não conseguiu devolver a popularidade de antes ao comediante. Em 2012, o Eddie Murphy foi considerado a estrela de Hollywood mais sobrevalorizada e menos rentável. De 2013 a 2015, a carreira de Eddie Murphy estagnou. Somente em 2016, o ator voltou ao cinema no drama Mr. Church, mas o filme também foi recebido com frieza pela crítica. Cameron Diaz. A atriz americana Cameron Diaz nasceu em San Diego, Califórnia. Já aos 16 anos, começou a trabalhar como modelo e viajou pelo mundo para ensaios de marcas como a Calvin Klein e Levi's. A Cameron tinha 21 anos quando foi fazer um teste para o filme O Máscara e acabou conseguindo o papel. Para se preparar para as filmagens, a jovem fez aulas de teatro e seus esforços foram recompensados. O filme O Máscara ficou entre os 10 filmes de maior bilheteria de 1994 e Cameron ficou realmente popular. Os diretores a convidaram para vários filmes e ela literalmente não saía das telas. Quem Vai Ficar com Mary, As Panteras, Vanilla Sky, Gangues de Nova York e até mesmo Shrek. No desenho animado, Cameron dublou a princesa Fiona. Word has come from far, far away. Is leading tonight's ogre hunt? Em 2010, a revista Forbes chamou a atriz de uma das celebridades do sexo feminino mais ricas. Parece que tudo estava indo bem, mas de repente Cameron começou a escolher uns filmes que não foram muito bem sucedidos. Apesar de que muitos deles tiveram boas bilheterias e a atuação de Cameron tenha sido elogiada, as críticas dos filmes foram negativas. O último trabalho de Diaz no cinema foi a adaptação cinematográfica do musical Annie, de 1977. O filme, que ganhou o mesmo nome da peça da Broadway, foi indicado para o prêmio Framboesa de Ouro, e os críticos consideraram a atuação de Cameron severa e desagradável. Como resultado, a atriz fez uma pausa em sua carreira. Aparentemente cansada dos fracassos e das dificuldades da vida de atriz, em 2017 ela anunciou que estava deixando a carreira no cinema. Ei, amigão, você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.